E indo para as últimas hashtags do programa relacionadas essas a esporte, a primeira Copa do Mundo feminina, que é o principal assunto de momento nas redes sociais, está bombando porque ainda está tudo muito quente em relação à eliminação do Brasil para a Jamaica na Copa da Austrália e da Nova Zelândia, é a primeira que a gente traz para vocês aqui. As primeiras, né? Hashtag Copa do Mundo e hashtag seleção. A seleção brasileira empata com a Jamaica e é eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. Resultado muito frustrante, a Jamaica e o Panamá eram vistos como azarões no grupo. O Brasil, inclusive, começa muito bem a Copa, goleando o Panamá, mas depois se embanana todo ali na França, mesmo conseguindo se equilibrar no jogo, acaba perdendo por 2-1. E hoje precisava vencer a Jamaica a todo custo, podia ser de 1-0, de meio a 0, mas precisava vencer. Empatou em 0-0 e, para além de empatar, não conseguiu nem levar muito perigo ali a goleira jamaicana. Então, muitas críticas aí pós essa eliminação. Uma eliminação muito frustrante, a começar porque é a primeira em 28 anos na fase de grupos. O Thiagão vai colocar o tweet aí na tela para vocês. O Brasil voltou a ser eliminado na fase de grupos da Copa Feminina depois de 28 anos. Só 2 vezes na história o Brasil não tinha passado para o mata-mata da Copa, para as oitavas de final, para as quartas de final. Isso aconteceu em 1991 e 95. Desde então, pelo menos avançada a fase de grupos, o Brasil vinha conseguindo. E dessa vez nem isso, e nem caiu num grupo dificílimo, né? A queda precoce veio depois do empate em 0-0 em Melbourne, lá na Austrália. Também chama atenção a despedida da Marta, da seleção brasileira. Ela confirmou isso em entrevista ao fim do jogo. A gente vai inclusive ouvir um trechinho dessa entrevista. E lógico, junto com a Marta, toda uma geração de jogadoras, né? Especificamente aí na foto, o pessoal compartilhou uma foto dela com a Cristiane e com a Formiga. A Formiga e a Cristiane já não vinham sendo convocadas, especificamente a Formiga se aposentou. Teve uma despedida da seleção brasileira. No caso da Cristiane não houve uma despedida, existia até a expectativa de que ela fosse convocada, mas a Pia meio que cortou a Cristiane, Pia técnica da seleção brasileira, a sueca técnica da seleção, cortou a Cristiane, então ela não teve uma despedida da seleção, mas ela simplesmente foi cortada e não foi para essa Copa. E a Marta, que foi titular hoje, não joga mais, se despediu. Vou pedir pro Thiagão, eu vou fazer aquele esquema, Thiagão, de colocar o áudio da entrevista que a Marta concedeu hoje lá na saída de campo ainda. Tal qual ela fez há 4 anos lá na França, né, emocionada diante de uma eliminação da seleção, mas para muito além da eliminação ou da própria Copa do Mundo, das 6 Copas que a Marta participou, ela é muito maior, né? E aí ela fala com essa propriedade sobre esse momento do futebol feminino no Brasil. Continue apoiando. Ih, peraí, Thiagão, acho que deu uma travada aqui. Eu vou atualizar. E aí depois eu coloco uma imagem na tela ali para ilustrar. A imagem muito bonita, inclusive compartilhada hoje pelo perfil oficial da FIFA. Continue apoiando. A Marta acaba por aqui. Não tem mais Copa pra Marta. Eu tô muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa. E muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Continue apoiando, porque pra elas é só o começo. Pra mim é o fim da linha agora. Obrigado. Continue apoiando. A Marta acaba por aqui. É isso, meus caros. É bonito ver a Marta falar, né? Mas é triste porque quase sempre nos últimos anos ela fala depois de eliminações, essa em específico um vexame da seleção, mas é da sequência. A sensação que a gente tem mesmo é de que a Marta entregou tudo que ela podia como melhor jogadora da história do futebol feminino, e agora chegou a hora de passar um bastão mesmo, e uma nova geração vir, uma nova era de investimento que começa aí nos últimos anos e que a gente espera que tenha continuidade, que seja daqui para mais, né? Até porque para menos não tem nem como, né? O Brasil foi eliminado na fase de grupos da Copa. Mas vamos mostrar um pouquinho mais aí de como tudo isso repercutiu. Aí várias críticas, né? Além desse clima de despedida, críticas e talvez até uma possível despedida da Pia, a técnica da seleção brasileira. A gente não sabe qual vai ser o futuro da sueca aí, se ela segue. Ela tem contrato até depois da próxima Olimpíada do ano que vem, por mais um ano, portanto, mas não se sabe se a CBF vai cumprir esse contrato ou vai mandar ela embora depois desse fracasso aí na Copa do Mundo. Esse tweet aqui do Luiz Fernando, todo mundo sabia que a Marta fisicamente renderia melhor saindo do banco, e é uma fotinho da Marta. A impressão que dá é da Pia ter menosprezado a Jamaica. A Marta entra como titular no jogo de hoje. E entra numa posição bem questionada também por muita gente, ali mais como uma segunda atacante, pisando na área do que jogando como camisa 10 mesmo, vindo de trás. E não deu certo, basicamente. O Brasil levou muito pouco perigo pro gol da Jamaica ao longo de todo o jogo, né? Geise entrou faltando 10 minutos. Não só a Geise,
A Pia fez uma substituição no intervalo e todas as outras ela deixou para fazer nos 10 minutos finais do jogo. Isso que o Brasil, claramente não surte efeito a substituição do intervalo. E foi um 6 por meia dúzia, você tirar a Ari Borges para colocar a Bia Zanerato e a coisa não desenvolveu ali. E só nos 10 minutos finais é que ela se mexeu e fez um monte de substituição e ainda sem substituições questionáveis também. Outras substituições meio que 6 por meia dúzia ali. A Marta, como maior jogadora, não merecia uma despedida assim. E por fim, aí eu separei para vocês aqui uma fala da Aline Calandrini, ex-jogadora da seleção, inclusive. Está atuando agora como comentarista dos canais Sport TV, e ela fez uma espécie de desabafo ao fim do jogo na transmissão. O que vimos hoje foram os problemas de todo o ciclo da Pia como técnica da seleção até a gente chegar nessa Copa do Mundo. As dificuldades que já apareciam em campo e que não foram solucionadas. E o que mais me deixou chateada no jogo de hoje foi a Pia ver que não estava dando liga e não fazer nada para mudar. Nada. Trocar 6 por meia dúzia. Que previsível. Então essa questão de ter sido tudo muito previsível ali é que chamou a atenção. E o Brasil se despede em terceiro lugar no grupo F. A França passou em primeiro, meteu 6 gols no Panamá hoje. A Jamaica passa em segundo, invicta, não tomou gols. Também só fez um. Venceu o Panamá por 1-0, empatou com a França e com o Brasil por 0-0 e passou em segundo no grupo. E o Brasil fica com esse fracasso de ter sido eliminado na fase de grupos em terceiro lugar. Num grupo que não era tão difícil assim, ainda que tivesse a França.